Pessoal, peço desculpas por deixarem vocês algumas semanas sem Baki, Gaiden e Wenshi. Eu e o Apo ficamos doentes, depois aconteceu da minha avó falecer, então eu não tava com muita cabeça pra traduzir algo novo. Já peguei algumas traduções de Top que eu tinha pré-estabelecido, tinha dado uma adiantada, e eu optei por fazer isso nessas últimas 2 semanas. Então, peço desculpas pra vocês, e finalmente estamos de volta. O capítulo de hoje começa na sede de Tóquio, do Karate Shinshinkai. Lá alguém dava alguns golpes num kata, até que carregava um Seiken forte e batia. O Sonic Boom ecoava e o narrador dava nota. A arma final da associação de Karate Shinshinkai, Katsumi Orochi. Momentos mais tarde, Katsumi questionava: "Ah, você quer saber sobre aquele incidente? Ah, você tá falando daquele incidente que me levou até o dojo de Oroshidopo, não é? Bom, mas você não veio aqui perguntar sobre o meu irmão, o Mon Katsuragi? Tá, vamos lá. É verdade. Foi no dia anterior àquele incidente que meu irmão desapareceu. Minha mãe parece saber de alguma coisa, mas acho que ela não tem relação com o incidente. Pelo menos eu nunca perguntei. É mais sobre como o meu verdadeiro pai morreu, sabe? Bom, na verdade é que a minha família é meio complicada. Existem 3 pessoas que eu posso chamar de pai. Um deles é o meu pai atual, Oroshidopo, e o meu pai biológico, o Ataru Katsuragi. Mas ele morreu quando eu tinha cerca de 1 ano de idade. Depois disso, minha mãe se casou novamente com um homem chamado Kanamaru Shosuke, que se tornou meu padrasto. Durante muito tempo eu achei que Shosuke era o meu verdadeiro pai. Então a pessoa envolvida naquele incidente foi esse homem. O que você quer saber sobre Shosuke, não é? Ele era domador de leões do circo, fazia os leões passarem por aros de fogo, lutarem em sumô e até enfiava a cabeça dentro da boca dos leões. Normalmente, os leões usados em shows são criados desde filhotes, convivendo com humanos para se acostumarem com eles, sabe? Depois disso, são treinados para fazer truques, mas isso é diferente de realmente se tornar amigo do animal. Resumindo pra você, é violência. Você os força a entender que você é o dono e quem manda no pedaço. Ah, com as mãos nuas? Não, claro que não. Eles não têm como domar um leão na mão. Eles usam objetos à distância para ir controlando aos poucos até o animal ficar domado. E falando nisso, você conhece a história? Durante uma viagem aos Estados Unidos, o instrutor-chefe assistente de um famoso mestre de karatê invadiu um chiqueiro de uma família. Dizem que ele pegou e desceu um soco reto com toda a força, com a intenção de matar o porco que estava ali dentro. Mas o porco nem se mexeu e continuou comendo a ração. Ele socou e chutou o animal repetidas vezes, até que finalmente o porco soltou um pequeno grunhido, entende? Isso foi só um porco, seres humanos não conseguem derrotar animais. Mas um leão, cara, ele mata um porco num instante e o devora. Então não existe essa de domar leão com as mãos nuas. Por isso os seres humanos usam bastões, chicotes e até bastões elétricos, condicionando o animal pela dor. Mas mesmo assim, você não pode baixar a guarda. Se mostrar fraqueza, ele te ataca imediatamente. Você faz o animal entender que quem segura isso é o chefe. Pelo menos é assim que um domador comum de leões faz. Mas o meu pai Shosuke era diferente. Ele treinava leões de mãos duas, sem usar nada, e não precisava ser um leão que tivesse sido criado com ele desde filhote. Falando nisso, eu vi isso pessoalmente uma única vez. Houve uma vez em que, durante o treinamento, um leão tentou atacar meu pai. Com um único soco de direita, bem no meio do nariz, ele acertou o bicho e fez um barulho impressionante, ecoou por todo o circo. E depois disso, o leão ficou dócil de repente. Ele ficou gemendo, meio resmungando, mas não queria fazer mais nada. Sim, era aquele mesmo leão que estava apanhando na situação anterior. Por isso, ele provavelmente passou muito tempo esperando uma brecha para atacar meu pai. Hã? Se eu também conseguiria derrotar um leão de mãos nuas? Olha, eu acho que conseguiria sim. Afinal, eu já lutei contra um cara que devorava dinossauros e hoje eu estou ainda mais forte. Mas não são muitos que conseguiriam lutar contra um leão, tá? Além de mim, conheço algumas pessoas que também conseguiriam. Bem, entre essas pessoas estão meu avô e também o meu pai. Falando nisso, meu pai tinha um irmão mais novo. Pra mim, ele era tipo o meu pai adotivo, sabe? E dizem que ele era ainda mais forte que o meu pai. Ah, o nome dele? O nome acho que era Kyota. Se não me engano, o nome dele era Kyota Kanamaru. Voltávamos para o presente, onde o parque de diversões funcionava normalmente, até que 2 lutadores avançavam e um deles subia com um chute que era bloqueado. Em seguida, ele entrava com um direto. Novamente, o lutador afro-americano se safava do ataque, carregava um direto e batia. Mesmo levantando a guarda, o defensor tinha sua guarda atravessada e seu rosto era destruído. Ele voava para longe e caía duro no chão. Em seguida, o lutador afro-americano pegava a moeda do mesmo e dizia: "Com isso são 5 milhões. Um adversário fácil." O narrador assumia:
O nome do homem é Jean Rodrigues. Ele era um ex-boxeador peso pesado, com 2 metros de altura e 120 quilos. Com socos desferidos por seu físico privilegiado, ele venceu todas as lutas por nocaute. E apenas 2 anos depois de começar no boxe, tornou-se um dos principais ranqueados dos pesos pesados. Mas quando estava a apenas um passo do cinturão, ele acabou provocando um certo incidente. Tudo começou por algo trivial, banal. Entrávamos num flashback, onde Jean estava num bar e um bêbado se aproximava com uma lâmina e questionava: "Aí, ô campeão, o que foi? Tem medo disso aqui?" Jean Rodrigues olhava pro lado, via carreiras de coca e respondia: "Eu ainda não sou campeão, garoto, mas daqui a 3 meses eu vou ser. Então é melhor você parar com isso. Talvez você esteja chapado de drogas, mas escolhe melhor com quem você vai mexer. Volta pra sua casa logo e vai mamar nos peitos da sua namoradinha aí." O drogado avançava com a lâmina e o narrador contava: "Foi só de leve, bem de leve mesmo. Jean só tocou o cara de leve, como quem vai dar um croque na cabeça de um amigo ou um tapinha num cachorro pra ele passar. Mas o sujeito foi arremessado por uns 3 metros e ele nunca mais se levantou. Ele matou um homem sem querer. Naquele momento havia uma faca cravada no seu braço. Foi o outro sujeito que provocou a situação, sacou a faca e o esfaqueou primeiro. Ele esperou para reagir, e os outros clientes viram tudo o que aconteceu. Se todos testemunhassem, estaria tudo bem, era o que ele pensava, mas não foi o que aconteceu. E havia várias razões para isso. Uma delas era que aquilo aconteceu no sul dos Estados Unidos, no Texas, e ele tinha 36 anos, enquanto o outro tinha 14. E tem mais uma coisa, ele era negro. O outro sujeito era branco. Num bar repleto de pessoas que tinham preconceito racial, era óbvio que ele não teria nenhuma piedade. 2 anos de prisão, foi isso que ele ganhou. Quando saiu, ninguém mais queria marcar lutas com ele. O caminho dele para se tornar campeão foi completamente fechado, mas o que ele fazia não mudou muito. Seu físico e seu punho direito o salvaram de acabar vivendo como um sem-teto. Um clube de lutas clandestinas organizado pela máfia. 30 lutas, 29 vitórias e 1 derrota. Soco frontal. Não importava o que fizessem com ele, ele acertava um soco de direita frontal no corpo do adversário e acabava com ele. Era apenas um golpe. Quando acertava, raramente o oponente não desmaiava. Mas houve apenas um homem que ele não conseguiu derrotar. Seu algoz trabalhava como segurança de uma boate em Chicago. Era um homem chamado de o cara mais durão do planeta Terra. Era assim que aquele homem era conhecido. Seu nome era Richard Filch, o responsável pela única derrota de Jean Rodrigues. E aqui, galera, eu quero fazer só um adendo. Richard Filch é aquele personagem do Torneio Máximo que lutou com o Orochi Doppo e deu uma luta muito dura pra ele, onde o mestre, na verdade, optou por uma troca de golpes, tomar porrada e devolver. E o Richard Filch é alguém que conseguiu causar dano até mesmo em Orochi Doppo. Dito isso, vamos continuar. Entrávamos no flashback, onde após a luta, Jean e Richard Filch iam para um bar e esse último questionava: "Dinheiro?" Jean respondia: "Ah, é pra contratar advogados, acabei gastando quase todo o meu dinheiro. Agora eu tô respondendo em liberdade, mas você não conhece algum lugar onde eu possa ganhar mais dinheiro do que aqui?" Richard Filch tomava um gole do seu uísque, respirava fundo e respondia: "É no Japão. Ouvi dizer do chefe que manda por aqui que em breve no Japão vai acontecer um festival de lutas onde se ganha $50 mil por vitória. Claro, dizem que é um torneio onde vale tudo, até matar. Você que quebrou meus molares, provavelmente conseguiria ganhar uma fortuna naquele lugar, não acha, campeão?" Como narrador, Jean Rodrigues contava: "Depois disso, as coisas andaram rápido. Richard Filch me passou um contato de um chefe da máfia que me apresentou aos organizadores e fui autorizado a entrar neste parque de diversões." No flashback, o Rei Laning dizia: "Desta vez também temos alguns convidados interessantes aqui. Quero ver até onde seus socos funcionam. Mostre-me isso." Voltávamos ao presente, onde o parque de diversões funcionava e Jean Rodrigues pensava: "Haha, viu isso? Hanyo era seu nome, certo? Talvez você também tivesse habilidades, mas isso não faz diferença alguma diante dos meus punhos matadores. Pois bem, vou procurar a próxima presa." Só que nessa hora, galera, um rugido de leão era escutado. Jean Rodrigues olhava para trás e arregalava seus olhos, pois um leão em plena forma se aproximava. Jean olhava bem para o animal, via uma moeda como um colar no pescoço dele e pensava surpreso: "Um leão? Não me diga que esse bicho também é um participante. Entendo, que impressionante. Interessante. Vou testar se meus punhos funcionam num leão. Já ouvi dizer que feras têm o instinto de perseguir quem lhes dá as costas e foge. Vou medir a distância devagar, sem tirar os olhos dele. Por acaso, a carne fresca caída entre mim e o leão.
Meu oponente está à beira da morte, com o braço destruído. Tem muito sangue por ali. No instante que o leão abocanhar a carne, eu vou acertar um golpe direto na cabeça dele. Vai, vamos, faça isso. Só que nessa hora, galera, passos de um sapato social eram escutados, e um homem de óculos chegava dizendo: "Você, por que estaria num lugar como esse?" Jean e o leão olhavam para o lado e o recém-chegado dizia: "Eu estava te procurando." Podíamos ver um homem de terno e óculos, e Jean pensava: "Quem é? É alguém que eu já encontrei em algum lugar? Por que ele está me procurando?" O homem de terno sorria e dizia, se dirigindo ao leão: "Você... ouvi dizer que você matou e devorou meu irmão." Confuso, Jean pensava: "Esse cara, ele tá falando com o leão?" O recém-chegado continuava dizendo: "Ouvi dizer que você estava prestes a ser sacrificado, mas que um rico comprou em segredo. Então estavam te usando num lugar desses, né?" O leão avançava e mordia, mas o homem saltava, posicionava sua mão na cabeça da fera e ia para as costas de um mata-leão. Jean Rodrigues arregalava seus olhos e o homem de terno apertava. Desesperado, o leão se debatia, só que de repente o som de crack de osso quebrando ecoava e o leão caía morto. O homem de terno se levantava, olhava para o animal, mas na mesma hora Jean encurtava golpeando. A queima-roupa, o homem de terno desviava e Jean elogiava: "Nada mal, você desviou bem. Sou Jean Rodrigues, e você?" O homem de terno respondia: "Sou Kyoka Kanamura." O narrador exclamava na sequência: "Aparece o tio por afinidade de Mumon e Katsumi Orochi." E dessa forma, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Agora o Gaiden de Mumon vai voltar normalmente, como estava saindo anteriormente, e eu espero que vocês curtam. Like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram dos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.